Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudade@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, chutou a macumba, o pé entortou e a infelicidade chegou. Meu irmão Joaquim, casado com Carmen, sempre viveu muito bem. O casamento dos dois de dar inveja a qualquer um, carinho, respeito, um amor sem fim. Joaquim e Carmen, com muito sacrifício, conseguiram montar uma pequena loja de cosméticos. E em pouco tempo, conseguiram ampliar a loja. E em menos de 2 anos, abriram uma filial. E tudo estava indo muito bem na vida deles, tanto amorosa quanto comercial. Até que uma moça foi contratada para trabalhar em uma das lojas. Soraya, jovem muito bonita, muito comunicativa, portanto, uma ótima funcionária. Sim, uma ótima vendedora. Soraya passou a ser o destaque da loja. Tanto Joaquim como Carmen estavam muito satisfeitos com o trabalho de Soraya. E então passaram a atribuir a ela tarefas de confiança, como por exemplo, fechamento de caixa, assuntos bancários. E com o passar do tempo, já com uma enorme confiança na moça, resolveram promovê-la a gerente da loja, gerente geral. Soraya agora era mais que uma funcionária. Ela, além de ocupar um cargo importante na loja, na empresa, ela passou a ser muito amiga do meu irmão e da minha cunhada. Inclusive, começou a frequentar a casa deles. Mas foi exatamente aí que Joaquim começou a perceber um comportamento estranho em Soraya. Pois sempre que os dois ficavam sozinhos, ela, Soraya, parecia se insinuar para o meu irmão. Mas era só Carmen aparecer que o comportamento dela voltava ao normal. Meu irmão resolveu não comentar nada com a esposa, afinal, aquilo poderia ser apenas uma impressão dele. E então, ele resolveu começar a observar melhor se era aquilo mesmo que ele estava pensando ou era impressão. E foi em um dia em que Joaquim abriu uma loja e Carmen abriu a outra loja, que a desconfiança de meu irmão se confirmou. Joaquim foi para a sua sala nos fundos da loja e em seguida Soraya entrou na sala e, sem dizer nenhuma palavra, se aproximou do meu irmão e o beijou na boca. E o beijou. Meu irmão até se assustou. Aquela atitude de Soraya, inesperada, inusitada. Ela entrou na sala, caminhou até ele e o beijou. Meu irmão afastou Soraya e perguntou por que dela fazer aquilo. Você tá louca? Você tá doida? E ela respondeu: eu sei que você estava querendo isso faz tempo. Eu sei que você me quer e eu posso ser sua. Mas para isso, você tem que largar a Carmen. Meu irmão ficou tão bravo, meu irmão ficou tão nervoso com aquilo que não teve a menor dúvida. Despediu Soraya na mesma hora. Despediu Soraya. Rua, rua, rua. Ele achou um atrevimento muito grande, uma pessoa que se tornou amiga tanto dele como da esposa, como da Carmen, fazer um absurdo daqueles. Soraya não esperava essa reação de Joaquim. Na cabeça dela, meu irmão estava afim dela. Na cabeça dela. E de repente, quem sabe até largar da Carmen para viver com ela. Não sei o que aconteceu com a cabeça de Soraya. Por que ela chegou a essa conclusão? Então, muito furiosa, olhou fixamente para Joaquim,
agora demitida, olhou bem para o meu irmão e falou: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu vou fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Eu vou acabar com você. Você nunca mais vai conseguir ser feliz. Você vai ver. Quando Joaquim contou tudo o que havia acontecido, tudo o que havia se passado, Carmen mal pôde acreditar. Na verdade, os dois ficaram, além de chocados, muito tristes com o que aconteceu. Afinal, Soraya era uma ótima funcionária. Havia se tornado, inclusive, amiga da família. Carmen, inclusive, queria conversar com Soraya. Ela queria entender o que de fato aconteceu. Mas meu irmão não permitiu que ela procurasse Soraya. Isso é assunto encerrado, pronto e acabou. É só acertar as contas com ela. Aos poucos, Carmen e Joaquim e Carmen foram superando esse episódio desagradável e foram tocando a vida para frente. E foi exatamente 3 meses depois da demissão de Soraya que todas as sextas-feiras começaram a aparecer alguns trabalhos de macumba em frente às 2 lojas do meu irmão e também em frente à sua casa. No começo, ele não deu muita importância, mas isso começou a se tornar tão frequente que começou a irritar Joaquim. Começou a deixar Joaquim, sabe quando uma pessoa fica possessa, fica nervosa, com raiva? Certa manhã, assim que ele estacionou o carro em frente à loja e viu aquele trabalho todo com garrafa de pinga, galinha, flores, velas, farofa, Joaquim desceu do carro com tanta raiva. Era uma sexta-feira. Joaquim desceu do carro furioso, mas imagine um homem furioso, e começou a chutar tudo aquilo. E chutou farofa, e com raiva chutou aquelas velas, chutou aquelas flores, até a galinha ele chutou. E antes de terminar o serviço, chutou também aquela garrafa de pinga. Carmen, assustada com a reação de Joaquim, pedia, implorava para que ele não fizesse aquilo. Amor, não faz isso, amor, não faz isso. Pediu para que ele não fizesse aquilo, pois sempre ela ouviu dizer que não presta, sabe, mexer com essas coisas, sei lá. Imagina chutar uma macumba. Meu irmão furioso, meu irmão ainda nervoso, meu irmão com raiva, meu irmão com ódio ainda disse: que não presta o quê? Eu chuto e chuto tudo, isso aqui é lixo! Isso aqui é lixo! Isso não pega em mim e não vai destruir a minha vida, sabe? Macumba dos infernos! É lixo! Pra mim é lixo! Naquele dia, Carmen e Joaquim acabaram inclusive discutindo por causa da atitude do meu irmão em chutar aquela macumba. Carmen ficou horrorizada com aquilo e não parava de falar para Joaquim que ele não poderia ter feito aquilo, que agora, esse feitiço vai pegar, que não se devia desafiar o desconhecido. E de tanto falar na cabeça de Joaquim, eles acabaram tendo uma discussão feia mesmo, porque falou: para de falar essas besteiras, que macumba, que feitiço, isso não existe. O dia passou. Carmen acabou indo para a outra loja. E no final do dia, assim que Joaquim fechou a loja, passou na outra para pegar Carmen. E quando chegaram em casa, mais uma vez se depararam com aquele trabalho. Aquela macumba agora na frente da casa. E Carmen, imaginando a reação de Joaquim, implorou para que ele não tocasse naquilo, pelo amor de Deus, que simplesmente deixasse para lá, como se aquilo não existisse ali, como se aquilo não estivesse ali. Meu irmão guardou o carro na garagem e dessa vez acabou ouvindo Carmen e entrou para casa. Durante a noite, Carmen percebeu que Joaquim estava um pouco agitado. E não seria diferente, né? Foi um dia atípico. Ele se levantou várias vezes durante a noite, não conseguia pegar no sono. E assim que amanheceu o dia, Joaquim começou a reclamar de dor no pé. Era justamente o pé que ele havia chutado com muita força aquela macumba em frente à loja.
E Carmen ainda disse: Tá vendo? Tá vendo? Eu não sei por que você foi fazer aquilo. Eu não sei. Agora tá aí com o pé doendo. Joaquim apenas ouviu e os dois então se arrumaram, tomaram café e saíram para o trabalho. Durante todo o dia, o pé do meu irmão doeu. Não era uma dor muito forte, mas era uma dor que incomodava. Na volta para casa, ele ainda passou em uma farmácia, comprou uma dessas pomadas que aliviam dores musculares. Novamente, uma noite em claro. Aquela dor não deixava Joaquim dormir. E então ele resolveu, no dia seguinte, passar num pronto-socorro para fazer uma radiografia, para saber, enfim, o que havia acontecido com seu pé. Pois com aqueles chutes tão fortes, que ele havia dado, poderia se tratar, quem sabe, de uma luxação ou até uma pequena fratura em um dedo. Poderia ser. Após a consulta, o raio-x feito, nada apareceu. O médico disse para que ele continuasse com aquela pomada e que logo a dor iria desaparecer. E foi justamente depois dessa consulta que o meu irmão percebeu que havia alguma coisa errada. Ele começou a achar que o seu pé estava ficando deformado, assim como se estivesse entortando. Ele pedia para Carmen olhar o seu pé, mas ela não via nada de errado. Porém, ele insistia que algo não estava bem. Joaquim começou a se mostrar agora assustado. E ele não parava de falar daquela macumba. Começou a ficar com medo, inclusive sugeriu a Carmen que procurasse um pai de santo para saber se de fato aquilo era um feitiço que tinha pegado, ou enfim, se a macumba estava fazendo efeito. Carmen não quis saber dessa história. Pai de santo, coisa nenhuma. Disse para Joaquim esquecer tudo aquilo e que ele estava apenas agora impressionado. Você está impressionado. Só que por mais que meu irmão tentasse esquecer, ele não conseguia. Apenas um mês depois de ter chutado aquela macumba, eis que Joaquim começa a andar mancando. Ele dizia que não conseguia firmar o pé no chão, pois sentia muita dor na sola do pé. E então começou a andar com o pé apoiando de lado. Sabe quando você anda assim, apoiando o pé de lado? E mais uma vez procuramos um ortopedista. Mais exames foram feitos e absolutamente nada foi constatado. Fugindo um pouco da ética profissional, o médico ainda recomendou que Joaquim se acalmasse, que ele estava apenas impressionado e que começasse a firmar mais o pé no chão, pois não existia razão alguma para ele sentir dor e andar daquele jeito. Só que Joaquim tentava e simplesmente não conseguia firmar o pé no chão. O problema foi se agravando de tal forma que em pouco tempo Joaquim só conseguia andar com a ajuda de uma muleta. Sim, começou a usar uma muleta. Consultas e mais consultas com ortopedistas, exames, radiografias, raio-x, nada, nenhum problema aparecia no pé de Joaquim. O ortopedista acabou por fim indicando Joaquim para fazer sessões de fisioterapia. Mas essas acabaram sendo deixadas de lado pelo meu irmão, porque ao fazer fisioterapia, ele sentia muita dor e não aguentava fazer os exercícios. Joaquim agora só falava naquela maldita macumba que ele havia chutado. E Carmen sempre teve muito medo disso. Acreditava que realmente fosse aquela macumba a causadora de tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, claro, tentava dar apoio a Joaquim, dizendo que tudo era besteira, você pôs na sua cabeça e que você não... Agora era ela que dizia, você não deve acreditar nessas coisas, sabe? Você não pode levar isso a sério, porque ela estava tentando ajudar Joaquim. Mas meu irmão estava certo de que o feitiço realmente havia entrado em sua vida. Devido a andar daquela forma, o pé de meu irmão agora realmente começou a entortar, começou a deformar. Era como se ele estivesse com uma espécie de atrofia no pé. Ele só conseguia apoiar o pé no chão de lado. Quando tentávamos mexer no pé dele, movimentar o pé, era como se estivesse o
o pé estivesse congelado. O pé não mexia mais, o pé foi entortando, e mesmo que você quisesse mexer no pé, trazer, não conseguia, era um pé congelado. Passamos por vários especialistas e mais uma vez vários exames foram feitos e nada descoberto. Na última consulta, meu irmão foi encaminhado para um neurologista. Sim, talvez fosse alguma coisa na cabeça. E depois de uma bateria de exames, o neurologista disse que meu irmão não tinha problema algum de saúde mental. Joaquim, desde então, passou a viver, acreditem, em uma cadeira de rodas, pois o seu pé foi atrofiando de tal modo, de tal maneira, que hoje ele não consegue mais apoiá-lo no chão de tão torto que está o pé. Tudo isso depois de ter chutado a macumba que aquela infeliz da Soraya fez. Se era para destruir a vida do meu irmão, ela conseguiu. Se era acabar com a felicidade dele, que ela queria, ela conseguiu. Pois hoje Joaquim está condenado a uma cadeira de rodas e sem ter nenhum problema de saúde. E a sua infelicidade é tão grande que se ele pudesse voltar o tempo, ele faria tudo diferente. Mas agora, tarde demais. Pobre do meu irmão, que nervoso, furioso, perdeu a cabeça e chutou a macumba, trazendo para ele toda essa desgraça. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Chutou a macumba, o pé entortou e a infelicidade chegou. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.